pessoal do canal Dizer o Quê? Tudo bem? É um prazer mais uma vez estar com vocês. Desta feita, nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas de alguns participantes de nossos grupos e, quem sabe, sua dúvida também a respeito da diferença entre timidez e introversão. É uma diferença muito tênue, por isso mesmo deixa muitas dúvidas entre as pessoas. As pessoas se perguntam, será que eu sou tímido ou será que eu sou introvertido? As pessoas geralmente não sabem fazer essa diferença e hoje nós vamos falar bem rapidamente sobre as diferenças básicas para que você entenda o que é timidez e o que é introversão. Vamos lá? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é essa. Se inscreva aqui no nosso canal e receba as notificações dos novos vídeos que nós estaremos postando. Então vamos lá, sem mais demora, o que é timidez, o que é introversão. Gente, a diferença é muito simples. Olha, timidez é um estado que se manifesta de acordo com alguma situação. Ela é influenciada pelo fator externo. E pode acontecer até com pessoas extrovertidas. Introversão, por outro lado, é um comportamento. Introversão é um estilo de ser, um estilo de vida. A pessoa é introvertida e pode ou não ser tímida a depender da situação. Outra coisa, a pessoa no estado de timidez, ela não quer participar daquela situação de jeito nenhum. Ela quer fugir, quer sumir dali. Já o introvertido, no estado de exposição, ele pode encarar normalmente aquela situação. Obviamente, depois ele volta ao seu mundo da introversão, mas a introversão em si não impede que ele, de uma forma profissional ou formal, encare normalmente aquela situação de exposição. E tem muita gente que pensa que a timidez é uma característica apenas da pessoa que é introvertida. Não necessariamente. Muitas pessoas que são extrovertidas, pessoas que gostam de sociedade, de vida social, de exposição, muitas dessas pessoas, por alguns momentos, passam por um estado de timidez. Ora, se a timidez fosse uma característica exclusiva dos introvertidos, os extrovertidos não teriam esse estado. Observe por aí que a timidez, ela é um estado e não um comportamento, um estilo de vida. É um período momentâneo pelo qual alguma pessoa passa no momento social de exposição. Então é possível sim você ser introvertido e não ser tímido em determinadas situações de exposição, a partir de quando você tenha o conhecimento e aprenda a controlar aquela situação, ter domínio. Você sai do seu momento, se expõe, faz o que você tem que fazer, encara normalmente, depois você retorna para o seu habitat natural sem nenhum problema. Agora eu queria dar algumas características muito peculiares de pessoas introvertidas, tá bom? Talvez você se identifique muito bem com essas características que eu vou dar agora. Se você se identificar, é porque você é uma pessoa introvertida. Isso não quer dizer que você vai ser derrotado nas situações de exposição, de convívio social com outras pessoas. Significa que apenas você tem esse estilo de vida. Uma das características bem marcantes de uma pessoa introvertida é que elas gastam muita energia quando estão no convívio social. Aquele convívio social, aquela convivência, aquele contato com muita gente, é como se estivesse tirando energia, desgastando essas pessoas. Então, quando elas retornam para o seu habitat natural, elas sentem essa energia voltando normalmente. Então, essa é uma característica. Algumas pessoas chegam a ficar mesmo cansadas de estar ali no meio social. Isso não muita gente confunde com fobia social. Não, fobia social é uma doença. Introversão não é doença, é um modo de ser da pessoa. Ela vai encarar normalmente aquele convívio, depois vai voltar para o seu mundo, para o seu habitat, onde ela se sente mais à vontade. Então essa é uma característica marcante.
o cansaço ao estar no convívio social. Outra coisa, justamente porque elas querem evitar esse desgaste, as pessoas introvertidas são muito melhores em planejar coisas. Elas fazem planos com muita eficiência, exatamente porque elas apostam na coisa certa. Elas querem dar o pulo certo, pulo do gato, para evitar muita exposição. Então elas são muito boas em fazer planejamento. E para muita gente que pensa que a introversão é uma coisa genética, os cientistas ainda não chegaram a uma conclusão sobre isso. Muitos até acham, como o professor Jeremy Kagan da Universidade de Harvard, que fez durante muito tempo, décadas atrás, algumas pesquisas científicas com pessoas desde a sua mais tenra idade até a sua juventude, ele definiu que a introversão ela tem muito mais a ver com a forma com que a pessoa foi criada nos seus 3 primeiros anos de vida. Então, não é que seja genética, passou do meu pai, eu nunca vou me livrar disso. Não, não. A outra coisa sobre as pessoas introvertidas é que elas repõem rapidamente as suas energias em atividades mais reflexivas, como ler um bom livro, assistir um bom filme, passear em lugares naturais, meditações. Então são atividades que fazem com que elas reponham as suas energias. Então as pessoas que se sentem bem praticando essas atividades são têm sinais característicos de uma pessoa introvertida também. Agora tem uma coisa muito importante que acontece, que eu gostaria de relatar para vocês aqui, é a questão das dinâmicas sociais. Sabe aquela seleção de emprego que muitos participam de uma dinâmica, uma sala cheia de pessoas? Então ali estão pessoas extrovertidas, pessoas introvertidas. O que é que acontece? As pessoas extrovertidas, elas tendem a se jogar mais, a fazer as atividades, liderar grupos. Então as pessoas extrovertidas fazem isso. Isso não quer dizer que as pessoas introvertidas sejam menos capacitadas para tomar essas atitudes, só que elas não pulam na frente, elas ficam mais reservadas. E muitas vezes pessoas introvertidas são até mais inteligentes porque são mais observadoras, porque captam melhor uma situação do que uma pessoa extrovertida, só que ela não gosta de se atirar à frente. E é aí que muitos profissionais se enganam, porque acham que aquela pessoa que tomou a atitude, que foi lá e fez, tenha talvez o perfil de liderança para ocupar uma vaga, quando na verdade aquele que ficou lá sentado é mais observador, tem mais facilidade de planejamento e poderia se adequar muito mais perfeitamente com aquela vaga, porque mais tarde ela iria desenvolver um relacionamento de uma forma normal. Então aí muitas vagas são preenchidas por pessoas não adequadas por causa desse detalhe. Então essas dinâmicas sociais, dinâmicas de grupo, são muito perigosas muitas vezes nesse sentido. Então pessoal, essas são algumas características de pessoas introvertidas. Ok? O que eu queria deixar claro para vocês aqui é exatamente isso, que o introvertido não necessariamente é um tímido.